Boa tarde, todas e todos. Esta é a 12ª aula em regime de ensino remoto emergencial da disciplina História da Filosofia Contemporânea, primeiro semestre letivo de 2020. Nós vimos na aula passada, em linhas muito gerais, o percurso que Wittgenstein faz de Some Remarks on Logical Form, um artigo em que, em 1929, ele torna pública as razões pelas quais ele entende que o projeto do Tratados Lógico-Filosóficos não foi inteiramente bem sucedido, que motiva o retorno dele, a volta dele à filosofia. Não se trata de um repúdio integral do que ele fez antes. Uma coisa que ele disse uma vez numa aula, que é muito esclarecedora, ele disse, olha, o Tratados não é um monte de ferro velho tentando se fazer passar por um relógio. O Tratados é um relógio que não dá a hora certa. Bom, se assim, a tarefa é acertar esse relógio. E é isso que Wittgenstein empreendeu a partir de 1929. As modificações que é preciso introduzir vão resultar sendo, mas isso de maneira muito gradual, cada vez mais profundas. Até que no fim você tem uma transfiguração completa da filosofia dele. E eu tratei de mostrar como um fio da meada para entender a grande novidade das investigações filosóficas, finalmente, em relação ao Tratados, é que Wittgenstein abandona o postulado da independência do sentido em relação à verdade. Ele, ao contrário agora, ele admite que para que uma proposição tenha sentido, outras proposições devem ser verdadeiras. E mais do que isso, essas proposições que devem ser verdadeiras, como condição do sentido de uma variedade de proposições, são proposições empíricas. O que leva Wittgenstein a dizer nas investigações, eu estou apresentando fatos da história natural da humanidade. Fatos que ninguém nunca contestou e que só não chamaram a atenção porque estavam demasiado à vista de todos nós. Tá? Então, isso leva a escrever no parágrafo 242 das investigações filosóficas que para que haja comunicação através da linguagem, é preciso que haja não apenas acordo nas definições, nós estamos de acordo em definir cadeira como um utensílio que serve para sentar, que tem tais características, mas não apenas o acordo nas definições é requerido, mas, diz Wittgenstein, por estranho que pareça, o acordo nos juízos. Isso não adianta nós compartilharmos uma definição de cadeira se os nossos juízos do que é e do que não é uma cadeira não convergem. Se não houver essa convergência, você não atribui o sentido à proposição, isso é uma cadeira. O Wittgenstein diz, isso parece abolir a lógica, mas não a abole. Parece abolir a lógica, bem entendido, porque parece fazer a lógica depender de algo que é contingente, saber, fatos da história natural. É um fato da história natural que os nossos instrumentos de medida são estáveis, têm propriedades estáveis, que as nossas réguas não dilatam e contraem o tempo todo. Se esse fosse o caso, não faria sentido, não é que não seria verdadeiro, não faria sequer sentido dizer isso tem 1 metro de comprimento. Tá? Porque a noção de 1 metro se esvaziou de referência estável aí. Do mesmo modo, o vocabulário psicológico pressupõe que nós temos critérios de atribuição de estados mentais e esses critérios pressupõem fatos da história natural. Para nos ater um exemplo que eu dei na aula passada da história natural de animais não humanos, é um fato da história natural dos cães que o cão abana a cauda quando está contente. É um fato da história natural dos gatos que quando um gato abana a cauda ele está impaciente ou irritado. Assim nós aprendemos a reconhecer estados mentais. Ora, esses fatos poderiam ser diferentes. A história natural da espécie podia ser diferente. Seres humanos poderiam não gemer quando sentem dor, ou não levar a mão à cabeça quando sentem dor de cabeça, ou não sorrirem quando estão satisfeitos e assim por diante. Mas nesse caso, o vocabulário psicológico não teria condições de aplicação. Tá? Então, a pressuposição de um acordo nos juízos é a pressuposição de um fato empírico, que as pessoas reagem da mesma maneira. Pois é um fato da história natural humana que nós reagimos ao gesto de apontar, olhando na direção que vai do pulso para a ponta do dedo, e não ao contrário. Poderia ser o contrário.
É um fato acerca da história natural dos cães que, quando a gente aponta para um objeto, o cão olha para o objeto para o qual a gente aponta. É um fato da história natural dos gatos que, quando a gente aponta, o gato fica olhando para a ponta do dedo. Tá? Assim esses animais reagem e assim é a sua história natural. Bom, então, o que suscita uma inquietação que Wittgenstein aborda, em particular nas observações sobre os fundamentos da matemática, onde ele escreve, já comentei essa passagem na aula passada, ele está explicando a noção de prova em matemática e diz: eu li uma prova e fiquei convencido. E se eu imediatamente esquecesse essa convicção? Pois trata-se de um procedimento peculiar. Eu percorro a prova e então aceito seu resultado. Eu quero dizer, isto é simplesmente o que nós fazemos. Isto é o uso e o costume entre nós, um fato da nossa história natural. E um pouco mais adiante, o que estamos apresentando aqui são, de fato, observações sobre a história natural dos seres humanos. Não curiosidades, todavia, mas antes observações acerca de fatos dos quais ninguém duvidou e que só passaram despercebidos porque estavam sempre diante de nossos olhos. Por fim, mais uma passagem que eu também comentei na aula passada. Opa, perdão, eu estou procurando no lugar errado aqui, por isso me atrapalhei. Vamos lá. O que você diz parece importar nisso, que a lógica pertence à história natural do homem. E isso não é compatível com a rigidez do deve lógico. Resposta: mas o deve lógico é uma parte constituinte das proposições da lógica. E essas não são proposições da história natural humana. Se o que uma proposição da lógica dissesse fosse: os seres humanos concordam uns com os outros de tal ou qual maneira, isso teria a forma de uma proposição da história natural, então o seu contraditório não diria que... O seu contraditório diria, o contrário de os seres humanos concordam, é que não há um acordo. Não que há um acordo de outra espécie. O acordo dos seres humanos, que é uma pressuposição da lógica, não é um acordo de opiniões, muito menos de opiniões sobre questões de lógica. E aqui também, em Observações sobre os Fundamentos da Matemática, é que Wittgenstein apresenta pela primeira vez aquilo que vai ser o tema da sua grande obra do período final, sobre a certeza. Wittgenstein escreve aqui, vamos ver uma coisa... de novo eu me perdi. Sim, são 6. Só um pouquinho aqui. Tá. Achei. Agora alguém diz que na série dos números cardinais, que obedece à regra +1, cuja técnica nos foi ensinada em tais e quais condições, 450 sucede a 449. Isso não é a proposição empírica de que chegaremos de 449 a 450 quando nos parece que aplicamos a operação +1 a 449. Isso é antes uma estipulação de que apenas quando o resultado é 450 nós aplicamos a operação. É como se tivéssemos enrijecido certas proposições empíricas e as tornado regras.
E aqui temos não uma hipótese que é testada pela experiência, mas um paradigma com o qual a experiência é comparada e julgada, e assim uma nova espécie de juízo. Bom, esse enrijecimento de proposições empíricas que deixam de se comportar como proposições empíricas, que são testadas, cuja falsidade ou verdade é determinada pela experiência, esse vai ser o fio da meada do livro que Wittgenstein escreveu entre os anos de 1949 e 1951, os 2 últimos anos da vida dele. Essas notas, que foram publicadas com o título de Sob a Certeza, em 1969, tiveram origem num convite feito a Wittgenstein pelo filósofo norte-americano Norman Malcolm. Malcolm era um amigo de Wittgenstein que tinha feito seu doutorado em Cambridge com Moore, foi a época em que eles se conheceram, e mais tarde se tornou professor da Universidade Cornell, em Ithaca, estado de Nova York, nos Estados Unidos. A convite de Malcolm, Wittgenstein fez a sua única viagem à América. Passou um tempo em Cambridge, participando dos seminários de Malcolm, e nesse período Malcolm o persuadiu a ler com atenção 2 escritos de Moore que Wittgenstein não tinha se dedicado a estudar até então. A prova de um mundo exterior, primeiro, a defesa de um senso comum, publicada, uma defesa do senso comum, publicada em 1926, e a prova de um mundo exterior de 1939. Wittgenstein leu esses 2 ensaios, ficou muito impressionado, em particular pela defesa do senso comum. Mais tarde ele disse a Moore que considerava isso a coisa mais importante que Moore tinha publicado em filosofia, e Moore concordou. Agora, muito bem, o que é que Moore deu a Wittgenstein que nem Frege nem Russell podiam dar? A meu ver, a resposta a essa pergunta é: Moore apresentou a Russell pela primeira vez uma via para resgatar uma promessa do Tratatus Lógico-Filosóficos. Wittgenstein tinha escrito aí, no Tratatus, em 6.51, o ceticismo não é irrefutável, mas manifestamente um contrassenso se pretende duvidar onde não se pode perguntar. Essa era uma resposta a Russell, que o ceticismo não é irrefutável, mas simplesmente sem sentido. Russell havia escrito no penúltimo parágrafo de The Problems of Philosophy, de 1912, o seguinte: quando falamos da filosofia como uma crítica do conhecimento, Russell reiteradamente usou essa caracterização, a filosofia é uma crítica do conhecimento, ao longo do seu livro. Quando falamos da filosofia como crítica do conhecimento, é necessário impor uma certa limitação. Se adotamos a atitude do cético completo, situando-nos inteiramente fora de qualquer conhecimento, e pedindo dessa proposição externa que sejamos compelidos a retornar ao círculo do conhecimento, estamos pedindo algo que é impossível. E o nosso ceticismo não pode nunca ser refutado. Pois toda refutação tem que começar com algum espécime de conhecimento que os disputantes compartilham. Da dúvida completa, nenhum argumento pode começar. Assim, a crítica do conhecimento que a filosofia emprega não pode ser dessa espécie destrutiva, se é que algum resultado deve poder ser obtido. Contra esse ceticismo absoluto, nenhum argumento lógico pode ser apresentado. Mas não é difícil de ver que o ceticismo dessa espécie não é razoável. O professor não diz que é contrassenso, diz que não é razoável ser cético assim. A dúvida metódica de Descartes, com a qual a filosofia moderna começa, não é dessa espécie. Mas é antes a espécie de crítica que estamos afirmando que é a essência da filosofia. A sua dúvida metódica consistia em duvidar de tudo que parecesse duvidoso, em deter-se diante de cada aparente caso de conhecimento, a perguntar se, refletidamente, poderíamos ter certeza de que realmente sabíamos isso. Esta é a espécie de crítica que constitui a filosofia.
Algum conhecimento, como o conhecimento da existência de nossos dados sensíveis, das cores que nós vemos, dos tons que nós ouvimos, das texturas que nós sentimos com o tato e assim por diante. Algum conhecimento, como o conhecimento da existência de nossos dados sensíveis, parece inteiramente indubitável. Não importa quão calma e sistematicamente reflitamos sobre ele. Com relação a tal conhecimento, a crítica filosófica não requer que nos abstenhamos da crença. Mas há crenças, como por exemplo, a crença de que objetos físicos são semelhantes aos dados sensíveis, que são mantidas até que começamos a refletir, mas que se dissolvem quando submetidas à investigação. Tais crenças a filosofia não nos convida a rejeitar, a menos que alguma nova linha de argumento seja encontrada para suportá-las. Mas para rejeitar as crenças que não se opõem, que não parecem abertas a objeções, não importa quão atentamente as examinemos, rejeitar essas crenças não é razoável e não é o que a filosofia defende. A crítica avisada numa palavra não é aquela que, sem razão, determina-se a rejeitar, mas aquela que considera cada caso de conhecimento aparente pelos seus próprios méritos e retém tudo que ainda pareça ser conhecimento quando essa consideração se completa. Que algum risco de erro permaneça deve ser admitido porque seres humanos são falíveis. A filosofia pode alegar justamente, com justiça, que ela diminui o risco de erro e que, em alguns casos, torna o risco tão pequeno a ponto de ser praticamente negligenciável. Fazer mais do que isso não é possível num mundo em que equívocos acontecerão, e mais do que isso não é prudente defender para a filosofia, nem pretender que a filosofia devesse realizar. Em resumo, o Russell está nos dizendo aqui, 1. O ceticismo é irrefutável. 2. O método cartesiano da dúvida é um método legítimo de filosofar. E 3. Um resultado da aplicação desse método é que não temos conhecimento direto, muito menos conhecimento certo dos objetos externos. Bom, a via aberta por Moore, como nós vamos ver, é diametralmente oposta, a saber, o ceticismo não é irrefutável. 2. O método cartesiano da dúvida não é um método legítimo de filosofar. E 3. Não é um resultado da aplicação desse método que nós não temos conhecimento direto e muito menos conhecimento certo de objetos externos. Isso é a direção para a qual se encaminham as contribuições de Moore à epistemologia. Então, nós falamos de Moore lá atrás, vimos como a crítica de Moore à concepção idealista do juízo é o ponto de partida da tradição analítica em filosofia. Vimos como Moore introduz um método analítico cujas primeiras exposições paradigmáticas são os Principles of Mathematics de Russell e Principia Ética do próprio Moore. E desde então não voltamos a nos ocupar de Moore. Agora nós estamos às voltas com as contribuições de Russell à epistemologia. Nós vimos como o método de Moore, já em Principia Ética, não envolvia fazer prova de coisas que o cético filosófico queria que fossem provadas. Moore, não se empenha em provar que nós conhecemos diretamente o bem moral, aquilo que é moralmente valioso, aquilo que tem valor intrínseco de um ponto de vista moral. Simplesmente Moore apontava para o fato de que nós já conhecemos coisas que são intrinsecamente boas, que têm valor intrínseco. E os exemplos de Principia Ética eram a afeição pessoal no amor e na amizade e a contemplação da beleza na arte e na natureza. Essas são coisas, diz Moore, que todos nós sabemos que são intrinsecamente boas. Ou seja, todos nós conhecemos o ideal, o bem moral, e o conhecemos diretamente por contato. A tese central de Moore no livro tinha sido que a noção de bom, daquilo que é bom moralmente, não é uma noção definível, que era uma noção primitiva como amarelo. Tal como Russell sustentava que as noções primitivas da lógica também são indefiníveis, como os exemplos dele eram a vermelhidão e o sabor de um abacaxi. Ambos apelam para as
o conhecimento que nós temos das cores, conhecimento por contato, para falar como Russell, não por descrição. Tá? Ao expor o ideal no último capítulo de Princípio Ética, em suma, o Moore se limita a afirmar sem pretender provar e sem supor que isso devesse ser provado, que a contemplação estética e a afeição pessoal são bens intrínsecos. E a ideia é que qualquer um pode ver que é assim. Isso, que ele não ofereça prova, não é uma fraqueza, é uma força da filosofia de Moore. E é exatamente isso que impressionou a Wittgenstein. Que Moore pudesse apresentar exemplos de proposições que não são duvidáveis. Tá? Do mesmo modo, na sua contribuição à epistemologia reformada, que deve suceder ao que ele chama no parágrafo 80 de Princípio Ética, a massa de literatura moderna a que a Revolução Copernicana de Kant em filosofia deu origem e que é conhecida como teoria do conhecimento e que Moore reputava ser inteiramente imprestável. Em suma, a nova epistemologia que os escritos de Moore da década de 20 e 30, em particular a defesa do senso comum, anunciam, não vai estar mais engajada na tarefa desesperada de refutar o ceticismo, provando que as coisas que se podem colocar em dúvida, a que alude o título da primeira meditação de Descartes, a saber, quase tudo, que essas coisas são de fato conhecidas. Não se trata de provar, se trata de exibir diretamente. Isso é o que Moore faz na defesa do senso comum, que Wittgenstein considerou o melhor artigo de Moore, disse isso a Moore, e Moore concordou. O que Moore faz nesse artigo? Ele começa dizendo: o método que vou usar é o seguinte. Eu vou começar enunciando, sob o título 1, uma longa lista de proposições que pode parecer, à primeira vista, podem parecer truísmos tão óbvios, coisas tão evidentes, que nem é necessário enunciá-las. São, de fato, um conjunto de proposições, cada uma das quais, na minha opinião, eu sei com certeza que são verdadeiras, de cada uma delas. Então ele vai dar uma lista de proposições que ele, Moore, sabe com certeza que são verdadeiras. Em seguida, sob o título 2, eu vou enunciar uma única proposição que faz uma afirmação sobre uma classe inteira de proposições, sobre, de fato, um conjunto de classes de proposições, cada classe sendo definida como a classe constituinte de todas as proposições que se assemelham a uma das proposições no título 1 em algum aspecto. 2, por conseguinte, é uma proposição que não poderia ser enunciada enquanto a lista de proposições em 1 ou uma lista semelhante não tivesse sido dada. Então, o Moore vai apresentar uma lista de proposições que ele, Moore, sabe que são verdadeiras, e depois vai enunciar uma proposição geral sobre classes de proposições que correspondem a essas proposições que ele, Moore, sabe ser verdadeiras, e que nós vamos ver que resulta ser proposições que eu, Paulo, sei que são verdadeiras, e que cada pessoa, além de Moore, sabe que são verdadeiras. Tá? Então, 2 é uma proposição que só poderia ser enunciada depois que a lista de proposições em 1 tivesse sido dada, ou alguma lista semelhante. E 2 ela própria é uma proposição que pode parecer tão óbvia a ponto de não merecer ser proferida. E é também uma proposição que, na minha própria opinião, eu sei com certeza que é verdadeira. Mas, todavia, até onde eu sei, uma proposição com respeito à qual muitos filósofos, por razões diferentes, diferiram de mim, mesmo se não negaram diretamente essa proposição 2. Eles, pelo menos, sustentaram concepções incompatíveis com ela. Meu primeiro ponto, portanto, pode ser dizer que 2, junto com todas as suas implicações, alguma das quais eu mencionarei expressamente, é verdadeira. Muito bem, título 1, então. Eu começo, portanto, com minha lista de truísmos, cada um dos quais, na minha própria opinião, eu sei com certeza que é verdadeiro. As proposições a serem incluídas nessa lista são as seguintes. Existe no presente um corpo humano vivo que é meu corpo.
Esse corpo nasceu num certo tempo no passado e existiu continuamente desde então, embora não sem passar por mudanças. Por exemplo, ele era muito menor quando eu nasci e por algum tempo depois do que é hoje. Desde que ele nasceu, esse corpo esteve ou em contato com ou não muito longe da superfície da Terra. E a todo momento, desde que nasceu, existiram muitas outras coisas de formas e tamanhos em 3 dimensões, no mesmo sentido familiar em que esse próprio corpo as tem, das quais ele esteve em várias distâncias. No sentido familiar em que ele está agora a uma certa distância da lareira e a uma certa outra da estante, e a maior distância da estante do que da lareira. Também existiram, pelo menos muito seguidamente, outras coisas dessa espécie com as quais ele esteve em contato. No sentido familiar em que ele está em contato agora com a caneta que estou segurando na minha mão direita e com alguma das roupas que estou vestindo. Entre as coisas que nesse sentido formaram parte do seu ambiente, isto é, estiveram em contato com ou alguma distância dele, não importa quão grande, houve a todo momento desde que ele nasceu, grandes números de outros corpos humanos vivos, cada um dos quais, como ele, A, nasceu em certo tempo no passado, B, continuou a existir por algum tempo depois de nascido, C, esteve a cada momento de sua vida desde o nascimento, ou em contato com, ou não muito longe da superfície da Terra. E muitos desses corpos já morreram e deixaram de existir. Mas a Terra tinha existido por muitos anos antes do meu corpo nascer. E para muitos desses anos também, grandes números de corpos humanos a cada momento viveram sobre ela. E muitos desses corpos morreram e cessaram de existir antes de que ele nascesse. Finalmente, chegando a uma classe diferente de proposições, eu sou um ser humano. E tenho, em diferentes tempos, desde que o meu corpo nasceu, tive muitas experiências diferentes, de uma variedade de tipos diferentes. Por exemplo, eu seguidamente percebi meu próprio corpo e outras coisas que formaram parte do seu ambiente, incluindo outros corpos humanos. Eu não apenas percebi coisas dessa espécie, mas eu também observei fatos acerca delas, tal como, por exemplo, o fato de que agora estou observando nesse momento, de que a lareira está presente mais perto do meu corpo que a estante. Estive ciente de outros fatos, dos quais não estava, fatos que eu não estava na ocasião observando. Tal como, por exemplo, o fato do qual agora estou ciente, de que o meu corpo existiu ontem e estava, por algum tempo, mais próximo da lareira do que da estante. Tive expectativas com respeito ao futuro e muitas crenças de outras espécies, verdadeiras e falsas. Pensei em muitas coisas imaginárias e pessoas e incidentes na realidade dos quais eu não acreditava. Tive sonhos e tive sentimentos de muitas espécies diferentes. E assim como o meu corpo foi o corpo de um ser humano, a saber, eu, que durante a sua vida teve muitas experiências de cada um desses e de outros tipos diferentes, assim, no caso de muitos dos outros corpos humanos que viveram sobre a Terra, cada um foi o corpo de uma pessoa diferente, que durante a vida desse corpo teve muitas experiências diferentes dessas e de outras espécies diferentes. Então, essa é a lista de proposições que é precedida pelo operador geral eu sei com certeza que. E aí vem essa lista. Agora, 2. Eu chego agora ao truísmo único, que, como se verá, não poderia ser enunciado senão por referência à lista completa de truísmos que eu acabo de apresentar. 1. Esse truísmo também, na minha opinião, é algo que eu sei com certeza que é verdadeiro e é como segue. No caso de muitos, não digo todos os seres humanos que pertencem à classe que inclui eu próprio, definida da seguinte maneira, isso é, como seres humanos que tiveram corpos humanos, que nasceram e viveram por algum tempo sobre a Terra, e que, durante a vida desses corpos, tiveram muitas experiências diferentes de cada uma das espécies mencionadas em 1, é verdadeiro que cada uma dessas outras pessoas, então, frequentemente teve, durante a vida do seu corpo, soube, com relação a si mesmo, ao seu corpo,
e com relação a algum tempo anterior a algum dos tempos em que eu escrevi as proposições em um, uma proposição correspondente a cada uma das proposições em um. Quer dizer, se Moore sabe que ele está sentado mais próximo da lareira do que da estante, eu, Paulo, sei que estou mais próximo da estante do que da... Aliás, nem tenho lareira, estou apenas próximo da estante. Tá? E para cada uma das proposições em um, há uma proposição correspondente, no sentido de que ela afirma com relação a si mesmo, ao seu corpo, para cada um de nós, e ao tempo em questão, a saber, em cada caso, o tempo em que ele o soube, aquilo que a proposição correspondente em um afirma com relação a mim e ao meu próprio corpo, no tempo em que eu escrevi a lista das proposições em um. Tá? Então, assim, você tem uma proposição, um conjunto de proposições que é precedido por eu, Moore, sei com certeza que, e depois segue uma generalização que é assim, para todo x, se x é uma pessoa, então x sabe com certeza que. E aí vem uma lista de proposições que não são as mesmas da lista de Moore, mas são as correspondentes para cada pessoa da lista de Moore. Eu sei que estou aqui, que tenho um papel entre as mãos e assim por diante. Uma das consequências da tese de Moore é que nós temos conhecimento direto dos objetos da nossa experiência. Não, o nosso conhecimento não é indireto e não é mediado por dados sensíveis, como pensava Russell. Alguns filósofos parecem ter pensado que é legítimo usar expressões como a Terra existiu muitos anos no passado, como se expressassem algo que eles realmente acreditassem, quando de fato acreditavam é que cada proposição que tal expressão ordinariamente serviria para expressar é ao menos parcialmente falsa. E tudo que eles realmente acreditam é que há um outro conjunto de proposições relacionado, de certa forma, àquelas cujas expressões eles atualmente expressam e que, ao contrário dessas, são realmente verdadeiras. Ou seja, é certo, verdadeiro, que eu tenho contato com os dados sensíveis, não com os objetos externos. Todo o conhecimento que eu tenho dos objetos externos é um conhecimento indireto. Agora, muito bem, se essa estratégia de Moore é procedente, e nós estamos vendo, eu quero insistir nisso, que ela é a contrapartida para a epistemologia, para a teoria do conhecimento, da estratégia que Moore adotou em ética. Também em ética não se tratava de provar as proposições que constituem o conhecimento ético, mas apenas enunciá-las, cada um podendo se certificar por si mesmo que elas são verdadeiras. Se é assim, delineia-se uma nova estratégia de prova filosófica, que vai levar Moore a oferecer a sua prova do mundo exterior. Num ensaio publicado em 1942, Norman Malcolm, o amigo americano de Wittgenstein, deu seu trabalho de imaginar a espécie de argumento que Moore apresentaria em resposta ao defensor de cada uma de 12 importantes teses filosóficas. Este é um ensaio de Malcolm, Moore and Ordinary Language. Com uma única ressalva, menor, questão de detalhe, Moore aprovou os argumentos imaginados por Malcolm como aqueles que de fato ele apresentaria. Bom, eis aqui alguns exemplos da prova de Moore. O filósofo, por exemplo, pode ser Bradley, pode ser McTaggart, diz: o tempo é irreal. Resposta de Moore: se você quer dizer que nenhum evento jamais sucede ou precede outro evento, está certamente errado, pois depois de almoçar eu dei uma caminhada, depois disso tomei banho e depois um chá. Segundo exemplo. O filósofo, mais uma vez pode ser Bradley, pode ser McTaggart, diz: o espaço é irreal. Moore: se você quer dizer que nada jamais está à direita, à esquerda, atrás ou acima de outra coisa, está certamente errado, pois este tinteiro está à esquerda desta caneta e minha cabeça acima de ambos. Filósofo, pode ser Berkeley, por exemplo: nenhuma coisa material existe sem ser percebida. Moore: o que você diz é absurdo, pois ninguém estava percebendo minha cama enquanto eu dormia na noite passada, e, no entanto, ela certamente não deixou de existir.
Por fim, quarto e último dos exemplos que eu escolhi, o filósofo, que está aqui é o porta-voz do problema do conhecimento de outras mentes e do solipsismo, problema que assombrava a nossa. O filósofo pergunta como você provaria que a afirmação de que suas próprias sensações, sentimentos e experiências são os únicos que existem é falsa. Então, como é que você refutaria o ceticismo? Moore, do seguinte modo: eu sei que você está me enxergando e ouvindo neste momento. E também sei que minha mulher está com dor de dente, de onde se segue que existem sensações, sentimentos e experiências além dos meus próprios. E agora nós sabemos que em cada um dos casos o filósofo em questão não vai ficar convencido pelo argumento de Moore. Não vai ficar satisfeito, não vai pensar que foi feita uma prova filosófica. Mas a pergunta agora é por quê? O que mais exatamente nós esperávamos? E é isso que nos leva diretamente à prova de um mundo exterior de 1939. O problema no qual Moore quer se haver é o problema que foi apresentado por Kant na segunda edição da Crítica da Razão Pura como um escândalo para a filosofia. E, de fato, não só para a filosofia, para a razão humana em geral. Kant diz, eu estou citando de memória, mas com certeza que literalmente Kant escreve, constitui um escândalo para a filosofia e para a razão humana em geral que a existência de coisas no espaço fora de nós deva ser aceita por um artigo de fé e que não sejamos capazes, caso alguém a ponha em dúvida, de oferecer uma prova. Kant prossegue dizendo que existe uma prova, de fato, a única prova possível da existência de coisas fora de nós, e essa prova é uma das novidades que ele acrescentou à segunda edição da Crítica da Razão Pura. Então, Kant está dizendo, nas palavras, que o estado de coisas que ele chamou um escândalo para a filosofia e para a razão humana em geral, chegou finalmente ao fim, graças a ele, Kant. Bom, eu quero contrastar agora duas reações a essa alegação de Kant, de que é um escândalo para a filosofia que não se tenha sabido provar a existência de coisas no espaço fora de nós. Uma é a de Heidegger em 1927, em Ser e Tempo. Heidegger escreve aí: o escândalo da filosofia não é que não se tenha sabido fazer prova da existência de coisas no espaço fora de nós, é que uma prova dessa seja pedida, que se espera que se faça prova de uma coisa dessas. Então, a atitude de Heidegger vai consistir em recusar o pedido de prova. Moore não faz isso. Moore diz, não, eu aceito o desafio. Eu aceito o desafio e vou mostrar. E ele explica no início da sua não da defesa do senso comum, da prova de um mundo exterior, que ele não está convencido de que Kant teve sucesso, que a prova prestada por Kant é suficientemente obscura e problemática para que se possa levantar dúvidas sobre se Kant foi bem sucedido. E mais, que Kant sequer teve suficiente clareza para se explicar o que se deve entender por coisas no espaço fora de nós. Então, a maior parte do artigo de Moore é dedicada a esclarecer o que se há de entender por coisas no espaço fora de nós. Ele diz, bom, eu não estou convencido da prova de Kant, e de qualquer jeito, diz ele, eu penso que não há apenas uma prova possível da existência de coisas no espaço fora de nós. Há uma infinidade de provas que é possível fazer, e eu vou apresentar um exemplo da espécie de prova que é possível fazer tão somente. Então, dito isso, ele passa a maior parte do artigo esclarecendo o que se deve entender por coisas no espaço fora de nós. Bom, trata-se de coisas físicas, mas o que é compreendido entre as coisas físicas? Um arco-íris é uma coisa no espaço fora de nós, uma nuvem é uma coisa no espaço fora de nós, um reflexo no espelho é uma coisa no espaço fora de nós. Então, Moore passa em revista várias possibilidades, sombras, arco-íris, miragens. Para todas essas coisas nós podemos dizer onde é que elas parecem se encontrar, mas parecem se encontrar. Nós não dizemos que elas se encontram efetivamente ali. E tudo isso para Moore chegar finalmente a uma definição. A definição que ele vai adotar é a seguinte: coisas no espaço fora de nós são coisas tais que, do fato de que uma tal coisa existe, não se segue que essa coisa é parte da experiência de quem quer que seja. Certo?
coisas no espaço fora de nós são coisas que existem ou podem existir sem serem percebidas. Contrariamente à tese de Berkeley de que para uma coisa, um objeto empírico, existir significa ser percebido. Tá? Muito bem, uma vez estabelecido que se trata de provar que existem coisas cuja existência não implica que elas são parte da experiência de quem quer que seja, o Moore oferece a sua prova. E a prova consiste no seguinte: parece-me que, longe de ser verdadeiro, como Kant declara, que há apenas uma prova possível da existência de coisas fora de nós, a saber, aquele próprio Deus, eu posso agora dar um grande número de provas diferentes, cada uma das quais é uma prova perfeitamente rigorosa e que em muitas outras ocasiões eu estive em condições de dar muitas outras. Eu posso provar agora, por exemplo, que duas mãos humanas existem. Como? Erguendo as minhas duas mãos, tá? E dizendo, enquanto faço um certo gesto com a mão direita, eis aqui uma mão. E acrescentando, quando faço um certo gesto com a esquerda, e eis aqui outra. E ao fazer isso, eu provei ipso facto a existência de coisas externas. Se esse foi o caso, vocês todos verão que eu posso dar um grande número de outras provas. Não é necessário multiplicar exemplos. E mais uma vez, o filósofo não vai ficar satisfeito, nós sabemos que não vai ficar. Mas a pergunta que Moore suscita então é por quê? O que é que ficou faltando, se é que ficou faltando alguma coisa? Tá? O que é que deveria ser uma prova? Se escutem uma coisa. Se, para provar que eu tenho um telefone celular em cima da mesa, eu ergo a mão e mostro, está aqui, esse é o telefone. Se isso não é prova suficiente da existência de um telefone celular, o que mais pode ser? O que prova melhor eu posso dar da existência de um objeto físico que apresentar esse objeto? E Moore fez exatamente isso, apresentou, eis uma mão, eis outra, portanto existem pelo menos dois objetos no espaço fora de nós, dois objetos físicos, portanto existe um mundo exterior. Né? Agora bem, Moore sabe que isso não vai convencer. Sabe que os filósofos não vão ficar convencidos. Mas eles perguntam, então, por que é que não vão ficar convencidos? Né? O diagnóstico de Moore é o seguinte: bom, primeiro lugar, atentemos para o fato de que essa prova satisfaz todos os requisitos de uma prova válida. Em primeiro lugar, é um argumento válido, isso é, as premissas implicam a conclusão. Se é verdadeiro que aqui está uma mão e aqui está outra, então é verdadeiro que existem pelo menos duas coisas no espaço fora de nós. Então, as premissas não podem ser verdadeiras e a conclusão falsa. Se as premissas forem verdadeiras, a conclusão será verdadeira. Por outro lado, a conclusão pode ser verdadeira ainda que as premissas sejam falsas. Isso é, pode ser verdadeiro que existem coisas no espaço fora de nós, ainda que seja falso que aqui está uma mão humana e aqui está outra. Portanto, o argumento não é circular. Vejam bem, o argumento circular é válido, mas não prova nada. Eu tenho P, se P, então P. Isso é válido. P implica P. Mas isso não prova nada, porque eu não dou na conclusão nada que eu já não tivesse nas premissas. E por fim, diz Moore, além de ser um argumento válido e não circular, a última coisa que se pede de uma prova é que ela parta de premissas que são certamente sabidas. E Moore diz, as premissas que eu dei são certamente sabidas. Aqui está uma mão e aqui está outra. Aí ele diz, mas parece que é exatamente isso que muitos filósofos não vão querer aceitar. A saber que as premissas eram sabidas. Nesse caso, o que o filósofo parece estar esperando é, diz Moore, uma espécie de declaração geral
sobre como provas desse tipo podem ser produzidas. E aí Moore diz, bom, isso eu não fiz. Tá? Muitas pessoas entenderão por prova de um mundo exterior algo que inclui uma prova de coisas que eu não tentei provar e não provei. Não é muito fácil dizer o que é que eles querem que seja provado. O que é tal que, a menos que tivessem uma prova disso, eles não diriam que tiveram uma prova da existência de coisas externas. Mas eu posso me aproximar disso explicando o que é que eles queriam dizer ao dizer que, se eu tivesse provado as proposições que usei como premissas das minhas duas provas, então eles talvez admitissem que eu tinha provado a existência de coisas externas. Mas que na ausência desta prova, que por certo eu não dei nem tentei dar, eles não dirão que eu dei uma prova do que eles entendem por prova da existência de coisas externas. Em outras palavras, eles querem uma prova do que eu afirmo quando digo agora, ao erguer as minhas mãos, aqui está uma mão e aqui está outra. E no outro caso, querem uma prova do que eu digo quando digo eu ergui as minhas mãos sobre essa mesa agora. Por certo, o que eles realmente querem não é simplesmente uma prova dessas duas proposições, mas algo com um anunciado geral que diga como proposições dessa espécie podem ser provadas. Isso, por certo, eu não dei. Então, Moore diz o seguinte, eu não provei as minhas premissas. Para mim, elas são evidentemente coisas que nós sabemos que são verdadeiras e, portanto, não requerem prova. E o filósofo não está satisfeito. E Moore diz, isso, por certo, eu não fiz. E nem creio que possa ser feito. Se é isso que entendem por prova da existência de coisas externas, eu não acredito que nenhuma prova da existência de coisas externas é possível. Por certo, em alguns casos, algo semelhante a uma prova das proposições que eu dei aqui poderia ser obtido. Se alguém de vocês suspeitasse que uma das minhas mãos era artificial, ele poderia ser convidado a certificar-se dizendo examine a mão de perto, toque, pressione e decida então se não é realmente uma mão humana. Mas não creio que nenhuma prova é possível assim em todos os casos. Como é que eu vou provar que aqui está uma mão e aqui está outra? Eu não creio que possa fazê-lo. E agora Moore faz uma inesperada e desconcertante concessão. Ele diz, eu não creio que eu pudesse fazê-lo, provar as premissas, porque para fazê-lo eu deveria provar, em primeiro lugar, como Descartes assinalou, que eu não estou agora sonhando. Mas como é que eu vou provar que não estou sonhando? Eu, sem dúvida, tenho razões conclusivas para afirmar que não estou sonhando. Tenho evidência conclusiva de que estou desperto. Mas isso é uma coisa muito diferente de ser capaz de prová-lo. Eu não seria capaz de dizer para vocês em que consiste a minha evidência, e ao menos isso eu deveria ser capaz de fazer para dar-lhes uma prova das premissas, portanto, que não foram provadas. Tá? O resultado disso é que Moore conclui que nós podemos saber coisas que não podemos provar. Eu sei, por exemplo, que aqui está uma mão humana e aqui está outra, mesmo que eu não seja capaz de oferecer uma prova disso aí. Muito bem, é aqui que Wittgenstein, refletindo sobre a prova de Moore, faz soar o seu desacordo. As notas publicadas sob o título de Sob a Certeza começam com a seguinte frase: se você sabe que aqui está uma mão, nós te concederemos tudo mais. O diagnóstico geral de Wittgenstein, enfim, consiste no seguinte: Moore confunde estar legitimamente certo e saber. Nós estamos certos, eu estou certo de que aqui está um telefone celular. Eu tenho direito a estar certo disso, é uma certeza legítima, mas daí não sei que eu saiba. Como diz Moore, se você sabe, como diz Wittgenstein, tudo mais lhe é concedido. Tá? Considerem o seguinte contraste. Tá? Eu posso ter argumentos válidos em que as premissas não podem ser verdadeiras sem a conclusão ser verdadeira.
e que funcionam como provas porque as premissas transmitem justificação à conclusão. Mas a questão é saber se no caso do exemplo de Moore, as premissas transmitem justificação à conclusão. E parece que nós temos uma boa razão para concluir que as premissas não acrescentam nenhuma justificação à conclusão. E é a seguinte, é que eu só estou justificado a tomar as premissas como verdadeiras se a conclusão for verdadeira. Então a verdade da conclusão, existe um mundo exterior, já é uma condição para que eu esteja justificado a tomar por verdadeira a proposição aqui está uma mão humana. Por isso a proposição aqui está uma mão humana e aqui está outra mão humana não transmite justificação à conclusão existe um mundo exterior. Isso Wittgenstein parece sinalizar quando apresenta a seguinte situação. Uma paródia da prova de Moore que ele faz. Eu tenho uma conversa telefônica com Nova York. Supomos que é com Norman Malcolm, lá em Nova York. Meu amigo me diz que suas arvorezinhas têm brotos assim e assim. Eu fiquei agora convencido de que a sua árvore está brotando. Fiquei também convencido de que a Terra existe. Ou seja, Wittgenstein está nos sugerindo imaginar uma prova da existência da Terra. As árvores de meu amigo em Nova York estão dando flores. Se as árvores de meu amigo em Nova York estão dando flores, então a Terra existe. Logo, a Terra existe. Tá? A existência da Terra, diz Wittgenstein antes, é parte de toda a imagem que forma o ponto de partida da crença para mim. E ele pergunta, por acaso o meu telefonema para Nova York reforça a minha convicção de que a Terra existe? Como sempre se tratando de Wittgenstein, o leitor deve responder. A resposta é claramente que não. O meu telefonema para Nova York não reforça a minha convicção de que a Terra existe. Essa convicção é um pressuposto para eu afirmar com convicção que a árvore está dando broto. Lembrem que nas observações sobre os fundamentos da matemática, Wittgenstein tinha chamado a atenção para a situação em que uma proposição empírica se torna uma proposição que nós tomamos como um padrão pelo qual avaliamos a experiência e não como algo a ser avaliado pela experiência. Agora, em Sob a Certeza, ele escreve as proposições, parágrafo 93. O anterior sobre as árvores de Nova York é de 208 a 210. Agora, em 93, eu estou indo para frente e para trás nesse livro, que está publicado simplesmente na ordem cronológica em que as observações foram escritas. Não houve nenhuma tentativa dos editores de organizarem isso aí segundo um nexo lógico. Então a gente vai para frente e para trás, como o próprio Wittgenstein ia e vinha ao longo desses 2 anos em que ele trabalhou sobre esses assuntos. As proposições que apresentam o que Moore sabe são todas de uma tal espécie que é difícil de imaginar por que alguém acreditaria o contrário. Por exemplo, a proposição de que Moore passou a sua vida em proximidade com a Terra. Mais uma vez, eu só posso falar por mim mesmo aqui, ao invés de falar de Moore. O que poderia me convencer a acreditar no contrário, que eu não passei a vida próximo da Terra? Ou uma lembrança, ou que alguém me dissesse. Tudo o que eu vi ou ouvi me dá a convicção de que ninguém esteve muito longe da Terra. Nada na minha imagem presente do mundo fala a favor do oposto. Vejam que isso se poderia dizer, como na época que Wittgenstein estava escrevendo isso aqui. Depois das viagens à Lua, nós não podemos mais dizer. Não é parte da nossa imagem do mundo que ninguém pode estar longe da superfície da Terra. Então, o conjunto das proposições que estão subtraídas à dúvida, que nós tomamos como certas e não disputamos, não é um conjunto fechado, é um conjunto que se modifica. E Wittgenstein diz, mas por acaso eu obtive a minha imagem do mundo certificando-me da sua correção? Não. Nem foi porque eu me certifiquei de que ela fosse correta, não. Essa imagem de mundo é o pano de fundo herdado contra o qual eu distingo o verdadeiro e o falso. E aí ele diz, as proposições que descrevem essa imagem do mundo podem ser descritas como parte de uma espécie de mitologia. O seu papel é como o das regras de um jogo. E o jogo pode ser aprendido de maneira puramente prática, sem aprender nenhuma regra explícita. Poderia-se imaginar que certas proposições da forma de proposições empíricas
enrijecessem e funcionassem como canais para aquelas proposições que não enrijeceram, mas permanecem fluídas. E que essa relação se alterasse com o tempo, nisso que proposições fluídas se enrijeceriam e proposições rígidas se tornariam fluídas. A mitologia pode retornar a um estado de fluxo. O leito do rio dos pensamentos pode se deslocar. Mas eu distingo entre o movimento das águas sobre o leito do rio e o movimento do próprio leito, embora não haja uma divisão rígida entre uma e outra dessas coisas. Bom, se alguém dissesse agora, então a lógica também é uma ciência empírica, estaria enganado. No entanto, isso é certo. A mesma proposição pode ser tratada numa ocasião como algo que é testado pela experiência e noutra ocasião como uma regra para testar. Eu vou dar um exemplo da filosofia da ciência. Pode ajudar a iluminar o que Wittgenstein está dizendo aqui. Em estudos sobre a lógica da confirmação, Carl Gustav Hempel nos convida a imaginar a seguinte situação. Eu quero testar a proposição que diz que todo sal de sódio em combustão emite uma chama amarela. Como é que eu testo isso? Eu tomo uma porção de sal de sódio e ponho em combustão. Eu observo a cor da chama que é emitida. Se a cor for amarela, eu tenho sal de sódio. Se for outra cor, eu não tenho sal de sódio. Ok. Aqui eu tenho uma proposição, todo sal de sódio emite uma chama amarela, que a experiência está testando. A experiência vai dizer se é verdadeiro ou falso. Agora, muito bem. Imagine em troca a situação em que eu tenho um composto que eu não sei o que é. Eu não sei se é sal de sódio ou outra coisa. Tá? E eu quero testar isso. O que eu posso fazer? Eu posso pôr em combustão. E se emitir uma chama amarela, eu direi, continha sal de sódio. E se não emitir uma chama amarela, eu vou dizer, não continha sal de sódio. Agora bem, nessa segunda situação, a proposição, toda chama, todo sal de sódio em combustão emite uma chama amarela, não está sendo testada pela experiência. Ao contrário, ela é um padrão para testar a experiência. Eu tomo isso aí como uma pressuposição, como verdadeiro, e isso me permite decidir se esse composto é um sal de sódio ou outra coisa. Certo? Então, a importância da defesa do senso comum de Moore com aquela lista de proposições que Moore toma por verdadeiras não consiste nas proposições que fazem parte dessa lista, mas no fato de que seja possível fazer listas como essa. Tá? Me deixa dar um exemplo um pouco posterior de uma conferência que Moore proferiu nos Estados Unidos, intitulada Certeza, Certainty. Olhem como é que Moore começa essa conferência. Eu estou neste momento, como todos vocês podem ver, numa sala e não ao ar livre. Eu estou em pé e não estou nem sentado nem deitado. Eu estou vestido e não estou de modo algum nu. Eu estou falando em voz alta e não estou nem cantando, nem suspirando, nem silenciando. Eu tenho na minha mão algumas folhas de papel com um texto escrito nelas. Há muitas outras pessoas na sala, na mesma sala em que eu me encontro. E há janelas naquela parede e uma porta naquela outra. E aí Moore diz, eu acabo de fazer um número de afirmações diferentes e fiz essas afirmações positivamente, como se não houvesse dúvida de que elas são verdadeiras. Isso é, embora eu não tenha expressado diretamente, com relação a essas diferentes coisas que eu afirmei, elas não apenas são verdadeiras, mas são certas. E, ao afirmá-la, eu impliquei, embora eu não tenha dito que elas de fato eram certas. Tá? Então, o interesse não está nas proposições que Moore põe dentro dessa lista, mas que uma tal lista seja possível. Em 411, Wittgenstein resume o que ele esteve tentando dizer até ali assim. Perdão, não é 411 que eu quero. 401. Eu quero dizer, proposições da forma de proposições empíricas, e não apenas proposições da lógica, formam o fundamento de todo operar com pensamentos, com linguagem. Então, assim,
não apenas proposições da lógica, mas proposições que têm a forma de proposições empíricas, são o fundamento sobre o qual nós operamos. Proposições que são subtraídas ao jogo da dúvida, não porque elas sejam intrinsecamente indubitáveis, mas porque elas de fato não são postas em dúvida. O que forma o conjunto dessas proposições vai mudar, em épocas diferentes serão coisas diferentes. Nós vimos como Wittgenstein pode dar o exemplo de nunca estive longe da superfície da Terra, o exemplo que Moore também dava, e que nós hoje já não poderíamos mais dar. Mas há muitas outras coisas que nós tomamos como proposições que estão subtraídas ao jogo da dúvida. Aquilo que ele chamou nas investigações filosóficas o acordo do juízo, que é pressuposto para haver lógica, ele explica agora assim, 139, não apenas regras, mas também exemplos são requeridos para estabelecer uma prática. As nossas regras deixam lacunas em aberto e a prática tem que falar por si mesma. Não aprendemos a prática de fazer juízos empíricos aprendendo regras. O que nos é ensinado são juízos e sua relação com outros juízos. Uma totalidade de proposições se torna verdadeiras para nós. E adiante ele diz, não é simplesmente axiomas particulares que me parecem óbvios, é todo um sistema em que consequências e premissas se dão suporte mútuo, recíproco. Tá? Nas investigações filosóficas, Wittgenstein diz, a propósito da explicação, a investigação que ele faz sobre o que significa seguir uma regra, eu sigo a regra cegamente. Nós estamos vendo agora que essa cegueira não é a cegueira do dogmatismo, mas a cegueira da certeza. Tá? Sobre a certeza não é finalmente uma contribuição à teoria do conhecimento, é uma contribuição à filosofia da lógica. É uma contribuição a elucidar a relação que há entre proposições da lógica e proposições empíricas que, em circunstâncias particulares, em circunstâncias determinadas, cumprem um papel análogo das proposições da lógica, um papel normativo. Elas não são algo que é testado pela experiência, mas são algo que a experiência tem. O que Wittgenstein traz à tona, afinal, é uma nova apreciação da radicalidade da ruptura de Moore com a tradição epistemológica moderna. Ali onde Russell permaneceu cativo da tradição epistemológica inaugurada por Descartes, a ponto de tomar o método cartesiano da dúvida como um método exemplar da filosofia, Moore rompe radicalmente com essa tradição e, vamos dizer o seguinte, aquilo que Wittgenstein está tentando responder, pergunta assim, o que foi que o Moore percebeu? Porque tem alguma coisa de importante aí. Tá? Eu só gostaria de saber exatamente o que é. Tá? A gente pode enumerar o que a gente sabe como Moore? Assim, diretamente assim, eu creio que não. Pois, de outro modo, a expressão eu sei está sendo usada inadequadamente. E o diagnóstico dele vai ser que Moore confunde certeza com saber. Moore tem razão em apontar que nós estamos legitimamente certos dessas proposições. Moore está equivocado de pensar que isso significa que nós sabemos que elas são verdadeiras. Ok? Isso aqui encerra o nosso périplo através da filosofia de Wittgenstein. Nós vamos fazer uma recapitulação do que a gente esteve vendo com vistas à prova, que vai ser adiada, não vai ser realizada no dia 1º de outubro, mas na quinta-feira da semana seguinte. E até lá nós vamos fazer uma revisão de tudo que a gente esteve vendo. Eu espero encontrar muitas perguntas de vocês, tanto no YouTube quanto na sala de aula virtual. Até quinta-feira. Abraços a todos.